Nunca imaginei que minha vida mudaria num domingo de sol em Ribeirão Preto. Naquele dia, Regina tinha ido visitar a mãe em Franca, como fazia todo mês. Eu aproveitava o silêncio do apartamento para colocar em dia algumas pendências do escritório de contabilidade que abri há 5 anos. Enquanto organizava documentos na mesa da sala, o celular dela tocou. Havia esquecido o aparelho na pressa de não perder o ônibus. Em 12 anos de casamento, nunca mexi em suas coisas. Confiança era o pilar que sustentava nossa relação. Pelo menos era o que eu acreditava. O celular continuava tocando insistentemente. Pensei que poderia ser alguma emergência, talvez algo com Dona Cida, sua mãe. Quando peguei o aparelho, a notificação piscava na tela. Meu bem seguido de um coração vermelho. Não era meu nome salvo ali. Meus dedos tremeram. Uma sensação gelada desceu pela minha espinha enquanto desbloqueava a tela. O código era nosso aniversário de casamento, data que eu celebrava como sagrada. Abriu-se uma conversa no WhatsApp com mensagens que destruíram em segundos toda a confiança que construí durante mais de uma década. Ontem foi incrível. Mal posso esperar para te ver na terça. Sinto falta do seu cheiro. A mensagem era de um tal Eduardo, gerente do banco onde Regina trabalhava há menos de 1 ano. Continuei rolando a tela como quem não consegue desviar os olhos de um acidente de carro. E seu marido? Ainda acredita nas suas visitas à sua mãe? A resposta dela veio como uma facada. Ricardo não desconfia de nada. Está sempre ocupado com aquela contabilidade. Nem percebe quando estou mentindo. O ar ficou pesado. Sentei no sofá que escolhemos juntos numa loja da Avenida Presidente Vargas, tentando respirar. As fotos vieram em seguida. Imagens dos dois em um quarto de hotel que reconheci como o Palace Hotel, a apenas 5 quarteirões de nossa casa. Em algumas delas, Regina usava a lingerie que eu havia dado no seu aniversário de 39 anos, apenas 2 meses atrás. Perdi a noção do tempo enquanto vasculhava aquele universo paralelo que existia dentro do celular da mulher com quem eu dividia a vida. Descobri que o caso já durava 6 meses. 6 meses de beijos falsos, de te-amos vazios, de noites em que ela dizia estar em reuniões no banco. Senti meu estômago revirar. Uma náusea que subia pela garganta junto com a raiva e a decepção. O pior não eram as mentiras sobre as visitas à mãe. Dona Cida provavelmente nem sabia que era usada como álibi. O pior estava nos detalhes que encontrei. As críticas sobre minha aparência, sobre meu trabalho, sobre como eu era previsível demais. Cada palavra era como um alfinete enterrado na pele. O Ricardo é um bom homem, mas é tão sem graça. Ela escreveu certa vez. Com você me sinto viva. Quando o telefone da sala tocou, eu ainda estava perdido naquele pesadelo digital. Era ela, provavelmente ligando do celular da mãe. Oi, amor. Tudo bem por aí? A voz dela soava animada, como se não carregasse o peso de todas aquelas mentiras. A mamãe mandou um beijo. Estamos fazendo aquele frango com quiabo que você adora. Vou trazer um pouco. Engoli seco antes de responder. Uma parte de mim queria gritar, jogar na cara dela tudo o que descobri. Outra parte, mais calculista, sussurrava que eu deveria esperar, pensar com cuidado. Tudo bem, sim. Respondi com uma calma que nem eu sabia que poderia ter naquele momento. Manda um abraço para a Dona Cida. Você está estranho, Ricardo. Aconteceu alguma coisa? A preocupação na voz dela soava genuína, e isso tornava tudo ainda mais doloroso. Como ela conseguia mentir com tanta naturalidade? Só estou cansado. Muita papelada da construtora Alvorada para analisar. Inventei uma desculpa qualquer, pensando na ironia daquele momento. Agora era eu quem mentia. Descansa um pouco. Amanhã cedo estou de volta. Te amo. Aquele te amo ecoou em meus ouvidos como uma piada cruel. Desliguei o telefone e voltei ao celular dela. Fiz capturas de tela de tudo. Enviei para o meu e-mail. Apaguei os rastros. Depois, recoloquei o aparelho exatamente onde estava. O resto daquele domingo passei em uma espécie de transe. Caminhei pelo apartamento olhando as fotos nas paredes. Nossa viagem a Porto Seguro, o Natal com minha família em São Carlos,
O aniversário dela no restaurante italiano da Avenida Independência. Cada memória agora estava manchada, como se tivessem derramado café sobre fotografias antigas. Sentei na varanda com uma cerveja na mão, observando o sol se pôr atrás dos prédios do centro. As pessoas passavam na rua, seguindo com suas vidas normais, sem saber que a minha acabava de implodir. Pensei em ligar para Paulo, meu melhor amigo desde os tempos do Colégio Marista, mas desisti. Não conseguiria falar sobre isso sem desmoronar. A noite chegou, e com ela, uma clareza inesperada. Não confrontaria Regina imediatamente. Não daria a ela a chance de criar mais mentiras, de chorar e implorar perdão em um momento de desespero. Se ela podia viver uma vida dupla por 6 meses, eu também poderia fingir por algum tempo. Precisava entender a extensão daquela traição, saber exatamente com quem estava lidando, e principalmente precisava de um plano. Regina voltaria na manhã seguinte, achando que encontraria o mesmo Ricardo de sempre. Confiável, previsível, ocupado com seus números e planilhas. Mal sabia ela que esse homem já não existia mais. No lugar dele nascia alguém determinado a devolver na mesma moeda toda a humilhação que havia sofrido. Não com violência ou escândalo, mas com algo muito mais sofisticado. Uma vingança que ela jamais esqueceria. A segunda-feira amanheceu com um céu de chumbo sobre Ribeirão. Quando Regina chegou, eu já tinha saído para o escritório. Ou pelo menos foi o que ela pensou. Na verdade, estacionei o Palio na esquina da Álvares Cabral e fiquei observando nosso prédio. Precisava saber se Eduardo apareceria na minha ausência. Às 9h20, um Honda Civic preto estacionou do outro lado da rua. Um homem alto, de terno cinza e pasta de couro desceu. Reconheci-o imediatamente das fotos. Cabelo bem cortado, barba aparada, o tipo de homem que parecia saído de um comercial de perfume importado. Ele olhou para os lados antes de entrar no prédio. Seu porteiro, seu Adalberto, o cumprimentou com familiaridade. Não era a primeira vez que ele entrava ali. Uma dor aguda atravessou meu peito. Uma coisa é ver mensagens na tela de um celular. Outra, completamente diferente, é testemunhar o amante de sua esposa entrando na sua casa, provavelmente para deitar na sua cama. Apertei o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Respirei fundo várias vezes, repetindo para mim mesmo que precisava manter a cabeça fria. Ele ficou por quase 2 horas. 2 horas em que imaginei cada detalhe, cada toque, cada palavra que trocavam. Quando finalmente saiu, Eduardo parecia satisfeito, ajeitando a gravata enquanto caminhava até o carro. Regina apareceu brevemente na sacada, acenando discretamente. Um gesto simples que carregava o peso de toda a traição. Dirigi até o shopping Santa Úrsula e passei o resto da manhã vagando pelas lojas, tentando clarear a mente. No meu celular, as provas da infidelidade de Regina pareciam me encarar, pedindo alguma reação imediata. Mas eu sabia que precisava de mais. Não bastava saber que ela me traía. Eu queria entender por quê. Queria conhecer cada detalhe daquela história antes de fazer qualquer movimento. No fim da tarde, voltei para casa como se nada tivesse acontecido. Regina estava preparando lasanha, meu prato favorito. O cheiro de molho de tomate e manjericão enchia o apartamento, criando uma falsa sensação de normalidade. Como foi o dia, amor? Ela me beijou de leve nos lábios, e precisei de todo o autocontrole para não afastá-la. O de sempre. A construtora continua com aqueles problemas de documentação. Sorri, interpretando o papel do marido distraído que não fazia ideia de nada. Você parece cansado. Ela tocou meu rosto com falsa preocupação. Só preciso de um banho. Respondi, escapando para o banheiro, onde finalmente pude deixar a máscara cair por alguns minutos. Sob o chuveiro, com a água escorrendo pelo rosto, misturando-se às lágrimas que finalmente deixei sair, elaborei a próxima etapa do meu plano. Não bastava saber sobre Eduardo. Eu precisava conhecer todos os detalhes desse caso, entender a extensão da rede de mentiras que me cercava. Nos dias que se seguiram, mantive a rotina habitual, saindo cedo e voltando no horário de sempre. Mas, no lugar de ir ao escritório, passei a seguir Regina. Vi quando ela encontrava Eduardo para um almoço rápido no Terraço Itália. Observei quando entraram juntos naquele hotel na Carlos Gomes,
saindo separados 2 horas depois. Fotografei cada encontro, anotei datas, horários e locais. À noite, ela contava sobre seu dia no banco, inventando reuniões e clientes que nunca existiram. Eu acenava, fazia perguntas ocasionais, interpretando com perfeição o papel do marido desatento. Ricardo, você acha que poderíamos viajar nas férias de julho? Talvez para Campos do Jordão? Ela perguntou certa noite, enquanto assistíamos ao Jornal Nacional. Claro, se conseguirmos encaixar no orçamento. Respondi automaticamente, pensando que em julho eu provavelmente já teria executado minha vingança. Você anda tão distante ultimamente? Regina comentou, acariciando meu cabelo. Aquele toque, que antes me trazia conforto, agora causava repulsa. Como ela conseguia ser tão cínica? Como suas mãos podiam tocar Eduardo pela manhã e a mim à noite, sem o menor sinal de remorso? Estou preocupado com alguns clientes. Menti, desviando o olhar para a televisão. É só uma fase. Na terceira semana dessa farsa, decidi ampliar minha investigação. Eduardo não era apenas gerente do banco onde Regina trabalhava. Descobri que ele era casado com Mariana, filha de um dos diretores do Banco Central. Tinham 2 filhos pequenos e uma casa no condomínio Royal Park, uma família de comercial de margarina que ele traía sem pensar 2 vezes. Criei um perfil falso no Instagram e adicionei Mariana. Ela aceitou quase imediatamente. O tipo de pessoa que coleciona seguidores sem muita seleção. Através do perfil dela conheci sua rotina, seus amigos, os lugares que frequentava com Eduardo quando ele não estava com minha esposa. Foi numa dessas buscas que descobri algo crucial. O aniversário de casamento deles seria em 3 semanas, e Mariana planejava uma grande festa surpresa no Espaço Vitória. Havia postado sobre os preparativos, marcando amigos e familiares, empolgada com cada detalhe. A peça final do quebra-cabeça se encaixou naquele momento. Enquanto observava as fotos felizes do casal, uma ideia começou a se formar. Clara, precisa e devastadora. Regina continuava sua vida dupla, cada vez mais descuidada. Certa noite, chegou em casa com uma marca de batom na gola da camisa branca, um tom de vermelho que ela não usava. Quando perguntei, disse que uma cliente a abraçou durante uma reunião. A mentira saiu tão naturalmente que quase acreditei. Comecei a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. O celular sempre virado para baixo, as reuniões, que sempre coincidiam com minhas saídas para visitar clientes, os novos conjuntos de lingerie que nunca usava comigo. Cada descoberta era como sal em uma ferida aberta, mas também alimentava minha determinação. Em casa, tornei-me o marido perfeito, atencioso, carinhoso, interessado. Trazia flores sem motivo aparente, preparava o café da manhã nos finais de semana, sugeria filmes românticos nas noites de sexta-feira. Regina parecia confusa com essa mudança repentina, mas não questionava. Talvez por culpa, talvez por comodismo. Você anda diferente, comentou num domingo enquanto tomávamos café na padaria da esquina. Mais presente. Percebi que andava negligenciando nosso casamento. Respondi com um sorriso ensaiado. Você merece mais atenção. Ela baixou os olhos e por um momento pensei ter visto um lampejo de culpa. Mas logo passou, substituído pelo sorriso artificial que eu agora reconhecia tão bem. À noite, enquanto ela dormia, eu finalizava os detalhes do meu plano. Cada peça precisava se encaixar perfeitamente. Não haveria gritos, não haveria violência, apenas a verdade exposta da forma mais devastadora possível. Regina e Eduardo aprenderiam que algumas traições têm um preço muito alto. Na véspera da festa surpresa de Eduardo, comprei um terno novo na Ricardo Almeida do shopping. Gastei mais do que deveria, mas queria estar impecável para a ocasião. Quando Regina perguntou sobre o terno, disse que tinha uma reunião importante com um novo cliente. Você está lindo nesse terno, comentou ajeitando minha gravata. Tenho certeza que vai impressionar esse cliente. Pode apostar que sim, respondi, sentindo o gosto amargo da ironia. Vai ser uma apresentação inesquecível. No dia da festa surpresa, acordei antes do despertador tocar. Regina ainda dormia profundamente ao meu lado, seu rosto sereno,
como se não carregasse o peso de todas as mentiras. Observei-a por alguns minutos, tentando encontrar na mulher adormecida algum vestígio daquela que conheci numa festa de formatura na USP, 15 anos atrás. Não encontrei nada. Saí silenciosamente da cama e preparei café. Deixei um bilhete carinhoso na geladeira, dizendo que tinha saído mais cedo para a tal reunião importante e que voltaria no fim da tarde. O bilhete terminava com "Te amo", 3 palavras que agora soavam como uma língua estrangeira que aprendi a imitar sem entender seu significado. Meu primeiro destino foi o salão de beleza Novo Visual, no centro da cidade. A cabeleireira, uma senhora simpática chamada Marlene, olhou surpresa quando pedi para cortar bem curto o cabelo que mantinha no mesmo estilo há anos. "Tem certeza, seu Ricardo? A dona Regina gosta tanto do seu cabelo assim?" "Estou precisando de uma mudança, Marlene. Às vezes a gente precisa renovar, sabe?" Saí de lá irreconhecível, cabelo curto, barba aparada em outro estilo. No espelho do carro, vi um homem diferente me encarando de volta. Um homem com determinação no olhar. Passei na gráfica para retirar os envelopes que havia encomendado dias antes. O rapaz do balcão me entregou o pacote sem fazer perguntas, mesmo que meu pedido tenha sido incomum. Dentro de cada envelope, uma história completa. Nossa história, a verdadeira, não aquela que Regina contava aos amigos nas rodas de churrasco. O Espaço Vitória ficava num bairro nobre, cercado por árvores centenárias que filtravam a luz do sol, criando padrões no asfalto. Cheguei 2 horas antes do horário marcado para a festa. O gerente, um rapaz chamado Felipe, que conhecia da associação comercial, me deixou entrar para verificar alguns detalhes da surpresa. "O senhor é amigo do Eduardo?" perguntou enquanto me guiava pelo salão já decorado com balões prateados e arranjos de flores brancas. "Somos praticamente da família", respondi com um sorriso que não alcançava meus olhos. Enquanto os funcionários finalizavam os preparativos, posicionei cuidadosamente pequenos envelopes sob alguns pratos, dentro de arranjos florais, e até mesmo no banheiro masculino. Cada envelope continha fotos, capturas de tela de conversas, datas, locais, todas as evidências que coletei meticulosamente nas últimas semanas. Em seguida, dirigi até a casa dos pais de Eduardo em Bonfim Paulista, um bairro afastado onde residências de alto padrão se escondiam atrás de muros altos. Mariana havia mencionado numa postagem que os sogros cuidariam das crianças durante a festa surpresa. Toquei a campainha, sentindo o coração acelerar. Uma senhora elegante atendeu, olhando-me com curiosidade. "Bom dia, dona Helena. Sou Ricardo, amigo do Eduardo. Ele pediu para entregar esses documentos do banco. Disse que são urgentes para a reunião de segunda-feira." Estendi um envelope fechado. "Ah, sim, claro. Ele está na cidade com Mariana, fazendo compras. Posso entregar quando voltarem." "Seria perfeito, muito obrigado." Sorri, imaginando o rosto dela quando abrisse o envelope por engano, ou por curiosidade, e encontrasse as fotos do filho com minha esposa. De volta ao carro, verifiquei as horas. Faltava apenas uma para o início da festa. Liguei para Regina. "Oi, amor. Como está a reunião?" A voz dela soava distante, como se estivesse ocupada com outra coisa. "Acabou mais cedo. Estou pensando em passar no shopping. Quer algo especial para o jantar?" "Ah, hoje não vou conseguir jantar em casa. Surgiu uma emergência no banco. Um cliente importante com problemas no financiamento." A mentira fluiu com tanta naturalidade que, se eu não soubesse a verdade, teria acreditado sem questionar. Regina tinha aperfeiçoado a arte do engano. "Entendo. Até que horas acha que vai demorar?" "Não sei dizer. Talvez tarde da noite. Não me espere acordado, ok?" "Tudo bem. Boa sorte com o cliente." Desliguei sabendo que o cliente importante já estava a caminho da própria festa surpresa, sem imaginar a verdadeira surpresa que o aguardava. Às 7 da noite, o estacionamento do Espaço Vitória começou a encher. Reconheci alguns rostos das fotos do Instagram de Mariana. Amigos próximos, familiares, colegas de trabalho. Entre eles, estacionando discretamente um Honda Civic preto, surgiu Eduardo. Ele verificou o celular, provavelmente recebendo atualizações sobre a localização de Mariana.
e ajeitou a gravata antes de entrar. Esperei mais alguns minutos e o segui. O salão estava elegantemente decorado, com uma mesa central repleta de aperitivos finos e champanhe em baldes de gelo. Uma faixa dourada anunciava: "Feliz 10 anos, meu amor." Nos cantos, pequenos grupos conversavam animadamente, olhando ocasionalmente para a porta, esperando a entrada da aniversariante desavisada. Eduardo circulava entre os convidados recebendo tapinhas nas costas e abraços, seu rosto exibindo um sorriso que agora eu sabia ser tão falso quanto o da minha esposa. Em determinado momento, vi-o verificar o celular e sorrir de uma maneira diferente. Um sorriso íntimo que reconheci das fotos que encontrei. Regina devia estar mandando mensagens, provavelmente dizendo que logo chegaria. Peguei uma taça de champanhe e me posicionei num canto discreto. Alguns convidados me olharam com curiosidade. Eu não fazia parte daquele círculo social, mas ninguém me abordou. Às 8 em ponto, as luzes se apagaram. Uma voz anunciou que Mariana estava chegando. Todos se posicionaram, prontos para gritar surpresa. A porta se abriu, as luzes se acenderam e os gritos ecoaram pelo salão. Mariana entrou, genuinamente surpresa, com as mãos cobrindo a boca em choque. Usava um vestido azul marinho que realçava sua figura elegante. Eduardo se aproximou, abraçando-a com força, beijando-a na frente de todos. Naquele momento, a porta se abriu novamente. Regina entrou, usando um vestido vermelho que eu nunca tinha visto antes. Parou por um segundo, confusa com a cena, então percebeu onde estava. Viu o pânico crescer em seus olhos enquanto tentava recuar, mas era tarde demais. Mariana já a havia visto. "Regina, que bom que veio!" Mariana se aproximou, abraçando minha esposa como se fossem velhas amigas. "Eduardo falou que talvez você não conseguisse por causa do trabalho. Que surpresa maravilhosa!" Regina forçou um sorriso, lançando um olhar desesperado para Eduardo, que parecia ter visto um fantasma. "Eu consegui resolver tudo mais cedo. Não perderia essa comemoração por nada." Sua voz tremeu ligeiramente. Foi nesse exato momento que decidi me revelar. Caminhei até o centro do salão, parando ao lado do casal e de Regina. Eduardo empalideceu ao me ver. Mesmo com o novo corte de cabelo, ele me reconheceu imediatamente. "Ricardo." A voz de Regina saiu como um sussurro estrangulado. O que você está fazendo aqui? Conhece meu marido?" Mariana perguntou confusa. "Seu marido?" Regina olhou de Eduardo para Mariana, e então para mim, como se tentasse juntar as peças de um quebra-cabeça impossível. "Sim, Regina. Eduardo é meu marido há 10 anos, respondeu Mariana, a confusão crescendo em seu rosto. "Pensei que vocês se conhecessem do banco." "De fato, eles se conhecem muito bem do banco." Intervim, mantendo a voz calma. "Assim como eu conheço os dois." O silêncio caiu sobre o salão como uma névoa densa. Os convidados, percebendo que algo estranho acontecia, pararam suas conversas para observar a cena. "Ricardo, vamos conversar lá fora." Regina tentou me puxar pelo braço, mas permaneci firme. "Não há necessidade. Na verdade, acho que todos aqui merecem conhecer a verdadeira natureza do relacionamento de vocês dois." Foi nesse momento que um dos convidados, um senhor de meia-idade, abriu seu envelope que havia encontrado sob o prato. Seu "meu Deus" audível atraiu todos os olhares. Logo outros começaram a encontrar seus próprios envelopes, e o murmúrio cresceu pelo salão. "O que é isso?" Mariana arrancou um envelope das mãos de uma amiga próxima. Abriu-o com dedos trêmulos e então congelou, os olhos fixos nas imagens de seu marido nos braços de minha esposa. "Eduardo, o que significa isso?" Eduardo tentou arrancar as fotos das mãos dela. "Isso não é nada, querida. Posso explicar." Mas não havia explicação possível. Não para as dezenas de fotos, capturas de tela e anotações detalhadas que agora circulavam pelo salão. Não para a expressão devastada de Mariana, ou para o desespero crescente no rosto de Regina. "Por que, Ricardo?" Regina se virou para mim, lágrimas começando a escorrer pelo rosto perfeitamente maquiado. "Por que fazer isso? A verdade sempre aparece, Regina. Eu só decidi escolher quando e como. Deixei o salão em meio ao caos que se instalou. Gritos,
choro, recriminações. A última imagem que tive foi de Eduardo tentando explicar o inexplicável para uma Mariana em colapso, enquanto Regina ficava sozinha no centro do salão, todas as máscaras finalmente caídas. No estacionamento respirei fundo o ar da noite. Não sentia alegria ou triunfo, apenas uma estranha sensação de leveza, como se tivesse depositado um peso enorme que carregava há semanas. Entrei no carro e dirigi sem rumo pelas ruas iluminadas de Ribeirão, pensando no que viria a seguir. Nossa história tinha acabado, mas a minha, a verdadeira, estava apenas começando. Passei aquela noite num quarto do Ibis Hotel no centro de Ribeirão. De madrugada, com a cidade adormecida lá fora, fiquei olhando para o teto branco enquanto as cenas da festa se repetiam na minha mente como um filme em loop. Não havia triunfo ou satisfação. Apenas um vazio enorme que parecia crescer a cada minuto. Tinha executado minha vingança perfeitamente, mas a verdade é que nada daquilo trazia de volta os 12 anos perdidos. O celular vibrou incessantemente durante toda a madrugada. Regina me ligou dezenas de vezes, deixando mensagens que variavam entre súplicas desesperadas e acusações furiosas. Não atendi nenhuma. As mensagens no WhatsApp chegavam enrajadas. Me deixa explicar. Não foi o que você pensa. Por favor, Ricardo, precisamos conversar. Frases prontas de quem é pego em flagrante sem qualquer originalidade ou verdade. Por volta das 5 da manhã, quando o céu começava a clarear, recebi uma mensagem diferente. Estou na porta do nosso apartamento. Não tenho para onde ir. Por favor, me deixe entrar. Imaginei Regina sentada no corredor, ainda com aquele vestido vermelho, a maquiagem borrada pelas lágrimas. Parte de mim sentiu uma pontada de pena, rapidamente sufocada pela lembrança de suas mentiras. Respondi com frieza. Já providenciei a troca das fechaduras. Suas coisas estão com o porteiro. Procure outro lugar para ficar. Era verdade. Na semana anterior, havia contratado um chaveiro para trocar todas as fechaduras do apartamento, programando o serviço para a noite anterior, enquanto estávamos todos na festa. Levantei e tomei um banho demorado, como se a água pudesse lavar não apenas o corpo, mas também as memórias. Depois do café da manhã no restaurante do hotel, dirigi até o escritório de advocacia de Camila Mendonça, no Jardim Paulista. Não tínhamos hora marcada, mas Camila era prima de um cliente antigo e sempre me tratou com consideração. Preciso dos melhores advogados de divórcio da cidade, disse, assim que ela me recebeu em sua sala decorada com diplomas e certificados emoldurados. Camila me observou por alguns segundos antes de responder, ajeitando os óculos de armação grossa. Geralmente, quando alguém entra aqui com essa determinação, Ricardo, a situação já está bem complicada. Mais do que você imagina. Abri minha pasta e coloquei sobre a mesa uma cópia impressa de todas as provas que havia coletado. Enquanto ela folheava o material, seu rosto profissional foi dando lugar a uma expressão de genuína surpresa. Você fez um trabalho meticuloso. Precisava ter certeza. E essa exposição pública na festa de aniversário? Ela hesitou, procurando as palavras certas. Foi uma abordagem incomum. Não me orgulho disso, confessei, percebendo pela primeira vez o quão longe eu havia ido. Mas aconteceu. Bem, considerando as evidências, não vejo muitas chances de contestação por parte dela. Vamos preparar a petição imediatamente. Camila fez algumas anotações num bloco amarelo. E quanto à divisão de bens? Somos sócios na contabilidade, quero me afastar completamente. Isso pode ser complicado do ponto de vista financeiro. Não me importo. E era verdade. Naquele momento, a ideia de manter qualquer vínculo com Regina me parecia insuportável, mesmo que isso significasse abrir mão de tudo o que construímos. Ao sair do escritório, recebi uma ligação de Paulo, meu melhor amigo. Sua voz soava preocupada. Ricardo, que diabos aconteceu? Regina apareceu na minha casa às 6 da manhã, aos prantos. Senti uma mistura de raiva e decepção. Ela está aí com você? Está no quarto de hóspedes. Fernanda está cuidando dela. Cara, ela parece destruída. Interessante como ela procurou vocês. Justamente os amigos que sempre criticou pelas minhas costas. Do que você está falando? Pergunte a ela sobre Eduardo. Sobre as reuniões no banco que eram encontros num hotel a 5 quarteirões da nossa casa.
Sobre as visitas mensais à mãe dela que nunca aconteceram. Um silêncio pesado se instalou na linha. Finalmente, Paulo suspirou. Merda, cara. Eu não fazia ideia. Ninguém fazia. Esse era o ponto. E agora? O que você vai fazer? Já estou fazendo. Acabei de contratar uma advogada de divórcio. Você não acha que estão agindo precipitadamente? Talvez com terapia de casal. Paulo, interrompi, sentindo uma onda de cansaço me invadir. Acabou. Não há volta. Depois de desligar, caminhei pelo Parque das Araucárias, observando as famílias que aproveitavam o domingo de sol. Casais de mãos dadas, crianças correndo, idosos jogando dominó nos bancos sombreados. Cenas de uma normalidade que parecia agora pertencer a outra dimensão, a uma vida que não era mais minha. No fim da tarde, recebi uma mensagem de Dona Cida, minha sogra. Diferente das mensagens de Regina, esta era curta e direta. Você partiu o coração da minha filha. Nunca pensei que fosse capaz de tanta crueldade. A ironia da situação quase me fez rir. Aparentemente, Regina havia contado sua versão da história, na qual eu era o vilão cruel que a humilhou em público sem motivo. Não respondi. Não havia explicações que pudessem atravessar a lealdade de uma mãe, nem provas que pudessem abalar a história que Regina certamente havia construído para si mesma, na qual ela era a vítima de um marido vingativo e descontrolado. Na segunda-feira não fui ao escritório. Liguei para Márcia, nossa secretária, avisando que tiraria alguns dias de licença por motivos pessoais. Ela pareceu confusa. Em 7 anos de empresa nunca tinha faltado por mais de um dia. Pedi que transferisse meus compromissos para Antônio, nosso contador assistente, e desliguei antes que ela pudesse fazer perguntas. Passei a semana no hotel, saindo apenas para resolver questões práticas do divórcio e para longas caminhadas sem rumo pela cidade. Ribeirão, que sempre me pareceu pequena e familiar, agora parecia cheia de armadilhas. Cada esquina guardava a possibilidade de encontrar Regina, Eduardo ou algum conhecido que estivesse a par da situação. Na quarta-feira, recebi uma notificação do banco. Regina havia sacado todo o dinheiro de nossa conta conjunta. Não fiquei surpreso, apenas desapontado com mais essa confirmação de seu caráter. Liguei para Camila, que garantiu que isso seria considerado no processo de divórcio. Ela está cavando a própria cova, disse a advogada. Esse tipo de ação só fortalece nosso caso. No mesmo dia, soube por um cliente comum que Eduardo havia pedido demissão do banco após um escândalo envolvendo comportamento antiético com uma funcionária. Aparentemente, o caso que Regina considerava um romance secreto era conhecido por vários colegas de trabalho, que mantinham silêncio por medo ou conveniência. Agora, com a exposição pública, o banco não teve escolha senão afastá-lo. Ou ele não teve escolha senão sair. Por uma coincidência cruel, nosso aniversário de casamento caiu naquela semana. 12 anos antes, estávamos numa praia em Ilhabela, brindando ao futuro com taças de espumante barato, fazendo planos que pareciam sólidos como rochas. Agora, eu estava sozinho num quarto de hotel, assistindo a um programa qualquer na televisão, tentando não pensar no significado daquela data. O celular tocou pouco depois das 9 da noite. Era Regina. Depois de dias ignorando suas ligações, algo me fez atender. Ricardo. A voz dela soava diferente. Não havia mais desespero ou raiva, apenas uma espécie de resignação cansada. O que você quer, Regina? Hoje é nosso aniversário. Ela fez uma pausa, como se esperasse alguma reação da minha parte. Mantive-me em silêncio. 12 anos. Você lembra da praia? Do cachorro que roubou nosso sanduíche? Por que está ligando? Para uma viagem nostálgica ao passado? Não. Ela respirou fundo. Liguei para dizer que assinei os papéis do divórcio. Camila me enviou hoje cedo. Aquela notícia deveria ter me trazido algum alívio, mas só senti um vazio maior se abrindo dentro do peito. Bom, isso facilita as coisas. Você conseguiu o que queria, Ricardo. Destruiu não só o nosso casamento, mas minha reputação, minha carreira. Estou satisfeita? Você fez suas escolhas, Regina. Eu apenas deixei que todos vissem as consequências. Eduardo voltou para a esposa. Ela o perdoou.
Sua voz tremeu ligeiramente. Aparentemente, nem todo mundo escolhe a vingança quando confrontado com a traição. Aquela informação me atingiu de forma inesperada. Mariana havia perdoado Eduardo, enquanto eu tinha ido até o fim com minha vingança, sem olhar para trás. Isso me tornava uma pessoa melhor ou pior? Mais forte ou mais fraco? Espero que sejam felizes, respondi sem conseguir esconder completamente a amargura na voz. Você nunca me perguntou por quê, disse Regina, após um longo silêncio. Nunca quis saber o que me levou a trair. Haveria alguma resposta que justificasse a mentira? Não, ela admitiu. Nada justifica, mas talvez ajudasse a entender. Entender não muda nada. Talvez não. Mas fica a dúvida, não é? O que havia de tão errado conosco que me fez procurar outra pessoa? Sua voz agora tinha um tom quase reflexivo. Vou passar o resto da vida tentando descobrir onde erramos. E você? Desliguei sem responder. Fiquei olhando para a tela escura do celular, sentindo o peso daquela pergunta não respondida. Onde havíamos errado? Tinha sido apenas ela, com suas escolhas egoístas, ou havia algo mais profundo, mais sutil, que eu me recusava a enxergar? O sono não veio naquela noite. Pela janela do hotel, observei as luzes da cidade lentamente se apagando, uma a uma, enquanto as palavras de Regina ecoavam em minha mente como um refrão sombrio. A vingança estava completa, mas o vazio que ela deixou parecia mais vasto e profundo do que eu jamais poderia imaginar. 2 semanas depois da festa, voltei ao apartamento. O processo de divórcio corria com surpreendente rapidez. Regina não contestou nenhum ponto, aceitando todos os termos que propus, inclusive a venda de nossa participação na empresa. Camila parecia impressionada com a facilidade do processo, mas eu sabia que não era generosidade. Era culpa. A primeira noite no apartamento foi estranha. Os espaços pareciam maiores, mais vazios, mesmo que a maioria dos móveis ainda estivesse lá. Regina havia levado apenas seus objetos pessoais, roupas e alguns eletrônicos. No quarto, o lado vazio do guarda-roupa era como uma ferida aberta. No banheiro, a ausência dos cremes e maquiagens que antes se espalhavam pela bancada criava uma sensação de abandono. Tentei dormir na nossa cama, mas acabei migrando para o sofá da sala, onde passei a noite em claro, zapeando entre canais de TV sem realmente assistir a nada. Pela manhã, decidi que precisava de mudanças radicais. Liguei para uma imobiliária e coloquei o apartamento à venda. Em seguida, fiz o mesmo com nossa parte na empresa, aceitando uma oferta bem abaixo do valor de mercado de um concorrente que há anos tentava expandir. O dinheiro não importava. O que eu queria era cortar todos os laços com o meu passado o mais rápido possível. Com os negócios encaminhados, fiz o que sempre adiei. Visitei minha irmã em São José do Rio Preto. Amanda tinha se mudado há 10 anos, depois que Regina e ela tiveram uma briga séria. Algo sobre comentários maldosos que minha esposa teria feito sobre seu marido. Na época, defendi Regina cegamente. E o resultado foi um afastamento que se estendeu por uma década, com apenas telefonemas ocasionais em datas festivas. O ônibus da Aviação São Paulo partiu da rodoviária de Ribeirão às 10h15. Durante a viagem de quase 2 horas, observei a paisagem do interior paulista pela janela. Canaviais que se estendiam até o horizonte, pequenas cidades que surgiam e desapareciam em questão de minutos, postos de gasolina solitários à beira da estrada. Havia algo reconfortante naquela monotonia, como se o mundo continuasse girando, indiferente às pequenas tragédias pessoais. Amanda me esperava na rodoviária, com um cartaz improvisado que dizia: "Bem-vindo de volta à vida, irmãozinho." Quando nos abraçamos, senti uma emoção que há muito não experimentava, a sensação de pertencimento incondicional que só existe entre irmãos. "Você está horrível", ela disse, segurando meu rosto entre as mãos. Mais magro, com olheiras, mas ainda é você. "Obrigado pela parte que me toca", respondi, sentindo um sorriso genuíno surgir pela primeira vez em semanas. A casa dela ficava num condomínio simples nos arredores da cidade. Um sobrado pequeno, mas acolhedor, com um quintal onde 2 crianças brincavam sob a supervisão de Cláudio, meu cunhado. Tio Ricardo, Miguel, o mais velho, correu em minha direção assim que me viu.
Com 8 anos era a imagem do pai, exceto pelos olhos. Esses eram idênticos aos de Amanda. E aos meus. Você vai ficar quanto tempo? Quer ver minha coleção de insetos? Antes que pudesse responder, senti um abraço apertado nas pernas. Olhei para baixo e encontrei Júlia, de 5 anos, sorrindo com 2 dentes da frente faltando. Trouxe presente? Perguntou com a sinceridade brutal que só as crianças possuem. Júlia! Amanda a repreendeu, mas eu ri. Na verdade, trouxe sim. Tirei da mochila 2 pacotes mal feitos. Desculpem o embrulho, faz tempo que não pratico. As crianças rasgaram o papel com entusiasmo, revelando um microscópio infantil para Miguel e uma boneca articulada para Júlia. Compras de última hora na loja de brinquedos do shopping, mas o brilho nos olhos deles fez valer cada centavo. Durante o almoço, uma macarronada caseira que Amanda sempre fez melhor que qualquer restaurante italiano, Cláudio evitou perguntas sobre Regina ou o divórcio. Falamos sobre o trabalho dele como engenheiro civil, sobre a escola das crianças, sobre planos para as férias. Assuntos leves, seguros, reconfortantes em sua simplicidade. Mais tarde, quando as crianças foram para a casa de um amigo e Cláudio saiu para resolver assuntos no escritório, Amanda finalmente abordou o assunto. Eu sempre soube que ela não prestava, disse enquanto lavávamos a louça lado a lado. Desde o primeiro dia, quando ela olhou para nossa casa em São Carlos com aquele sorrisinho de superioridade. Talvez você devesse ter insistido mais em me avisar. Respondi sem rancor. Você não teria ouvido. Estava completamente cego. Ela me entregou um prato molhado para secar. O que pretende fazer agora? Enxuguei o prato lentamente, pensando na resposta. Não sei. Vendi tudo em Ribeirão. Estou livre, eu acho. Livre e completamente perdido. Amanda sorriu. Sabe o que o papai diria? Quando não souber para onde ir, volte para onde se sentiu bem pela última vez. Nosso pai, falecido há 15 anos, era um homem de frases simples que, com o tempo, revelavam sua profundidade. Aquela em particular ficou ecoando na minha mente durante toda a tarde. À noite estávamos todos na sala assistindo a um filme de super-heróis escolhido pelas crianças, quando Miguel de repente se virou para mim. Tio Ricardo, por que você nunca vem nos visitar? Mamãe sempre fala de você. A pergunta me pegou desprevenido. Olhei para Amanda, que fingiu estar muito interessada no filme. Às vezes os adultos complicam coisas que são simples, Miguel. Mas isso vai mudar, prometo. Mais tarde, deitado no sofá-cama do escritório, não conseguia dormir. O silêncio da casa de Amanda era diferente do silêncio do hotel ou do nosso apartamento. Era um silêncio vivo, ocasionalmente interrompido por passos leves no andar de cima, ou pelo som distante de corujas no pequeno bosque atrás do condomínio. Peguei o celular e, num impulso, abri as redes sociais que havia evitado nas últimas semanas. No Instagram de Mariana, uma nova postagem mostrava ela e Eduardo em um restaurante, sorrisos tensos, com a legenda "Reconstruindo dia após dia". O perdão dela parecia mais uma performance pública do que uma reconciliação genuína. No Facebook, alguns amigos em comum haviam postado indiretas que claramente se referiam ao escândalo, tomando partido ou simplesmente alimentando a fofoca. Regina havia desativado todas as suas redes sociais, um dos poucos movimentos inteligentes que fez desde que tudo explodiu. Desliguei o celular, sentindo que aquele mundo virtual, com seus dramas e julgamentos, pertencia a outra vida. Ali na casa simples de minha irmã, com desenhos infantis presos na geladeira e brinquedos espalhados pelos cantos, havia uma realidade mais sólida, mais verdadeira. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café e o som de risadas na cozinha. Encontrei Miguel tentando ensinar Júlia a fazer panquecas, enquanto Amanda supervisionava com um olhar ao mesmo tempo preocupado e orgulhoso. Bom dia, irmãozinho. Ela me entregou uma caneca fumegante. Dormiu bem? Melhor do que nas últimas semanas, respondi honestamente. Estive pensando no que papai diria. E? Acho que sei para onde quero ir. Depois do café, enquanto as crianças assistiam desenhos animados, mostrei a Amanda no meu notebook o que havia encontrado. Uma pequena pousada à venda em Ilhabela, a mesma praia onde Regina e eu passamos nossa lua de mel.
Não era o lugar onde fui feliz com ela, mas o lugar onde fui feliz. Ponto. Antes de Regina, antes do casamento, antes da traição, era o lugar onde passava férias com meus pais e Amanda quando éramos crianças. Você? Gerenciando uma pousada? Amanda ergueu as sobrancelhas, ceticamente. O homem que nunca conseguiu fazer um ovo frito sem queimar? Talvez seja a hora de aprender novas habilidades. Dei de ombros. Além disso, posso contratar pessoas que saibam o que estão fazendo. É muito dinheiro, Ricardo. É exatamente para isso que serve o dinheiro da venda do apartamento e da empresa. Fechei o notebook. Preciso de um projeto, Amanda. Algo que me faça acordar de manhã com um propósito. Ela me estudou por alguns segundos antes de responder. Você está fugindo. Talvez. Mas pelo menos estou fugindo para frente. No final daquela semana, fiz uma oferta pela pousada sem nem mesmo visitá-la pessoalmente. Uma decisão impulsiva, talvez até irresponsável, mas que pela primeira vez em meses me deu uma sensação de controle sobre meu destino. Passei os dias seguintes com Amanda e sua família, ajudando Cláudio a construir uma casa na árvore para as crianças, acompanhando Miguel na sua apresentação de ciências na escola, assistindo Júlia em sua aula de balé. Pequenos momentos que antes teriam parecido triviais, mas que agora possuíam uma qualidade quase sagrada em sua simplicidade. Em minha última noite em Rio Preto, recebi um e-mail da imobiliária. Minha oferta pela pousada havia sido aceita. A notícia foi recebida com uma pequena celebração. Espumante para os adultos, refrigerante para as crianças, um bolo improvisado que Amanda preparou em tempo recorde. Ao novo pousadeiro de Ilhabela, brindou Cláudio, que ao longo daquela semana tinha se tornado mais um amigo do que apenas o marido de minha irmã. Que os ventos estejam sempre a seu favor. Mais tarde, depois que as crianças foram dormir, Amanda me encontrou na varanda observando as estrelas. Recebi uma mensagem da Regina, disse ela sentando-se ao meu lado. Meu corpo inteiro enrijeceu. O que ela queria? Saber se você está bem. Disse que tentou falar com você, mas que você bloqueou o número dela. E o que você respondeu? Amanda sorriu. Disse que finalmente você está no caminho certo e que ela devia seguir o dela bem longe de você. Assenti, sentindo um misto de gratidão e melancolia. Sabe o que é engraço? Eu passei semanas planejando como destruí-la, como fazer ela se sentir tão humilhada quanto eu me senti. E agora só quero que ela desapareça. Não por raiva, mas porque ela simplesmente não importa mais. Isso se chama cura, Ricardo. Amanda apertou minha mão. É um processo lento, com altos e baixos, mas você já começou. Na manhã seguinte, na rodoviária, o abraço de despedida foi longo e apertado. As crianças fizeram desenhos para eu decorar a pousada e Cláudio me entregou uma garrafa de uísque para os dias difíceis que ainda virão. Não seja um estranho, disse Amanda, com os olhos marejados. A casa sempre estará aberta. Prometo. Beijei sua testa como fazia quando éramos crianças. E vocês serão meus primeiros hóspedes oficiais quando a pousada estiver pronta. Enquanto o ônibus deixava a plataforma, olhei pela janela para a pequena família que acenava. Senti uma emoção estranha. Não a felicidade completa, pois as feridas ainda estavam frescas demais, mas uma espécie de paz, como se finalmente tivesse encontrado o norte depois de semanas à deriva. O celular vibrou no meu bolso. Era uma mensagem de Regina. Soube que você está recomeçando em Ilhabela. Espero sinceramente que encontre a paz que eu destruí. Adeus, Ricardo. Olhei para a mensagem por alguns segundos, pensando no que responder. Por fim, apenas deletei o contato dela e guardei o celular. Algumas histórias não precisam de um último capítulo. Algumas despedidas são mais eloquentes no silêncio. Pela janela do ônibus, o interior paulista desfilava em câmera lenta. À frente, o mar me esperava com suas possibilidades infinitas. Pela primeira vez desde a descoberta da traição, senti que o futuro não era apenas um vazio assustador, mas um espaço a ser preenchido com novas experiências, novos erros, novas chances de acertar. Ilhabela me recebeu com chuva. Uma garoa fina e persistente que transformava as ruas de paralelepípedos em espelhos, onde as luzes das pousadas e restaurantes
se refletiam como estrelas caídas. Era início de novembro, baixa temporada quando a ilha pertence mais aos locais do que aos turistas. A pousada que comprei ficava no bairro de Perequê, a 10 minutos de caminhada da praia. Chamava-se Refúgio do Farol, um nome pretensioso para uma construção modesta, com 6 quartos distribuídos em torno de um pátio central onde uma jaqueira antiga dominava a paisagem. Ao chegar, encontrei apenas Dona Zuleide, uma senhora de cerca de 70 anos que cuidava da limpeza, desde que os antigos proprietários, um casal de franceses, inauguraram o lugar 15 anos atrás. "Você é o novo dono?" Ela me avaliou com olhos pequenos e perspicazes, enquanto me entregava as chaves. "Parece muito jovem para ter dinheiro para comprar uma pousada." Sorri com a franqueza típica dos ilhéus. "Não sou tão jovem quanto pareço, Dona Zuleide. Que a vida dá voltas." "Isso é verdade." Ela apontou para os quartos. "Tá tudo limpo, mas precisa de reforma. Os franceses deixaram tudo meio abandonado depois que decidiram voltar para a terra deles." Ela estava certa. Nos dias que se seguiram, fui descobrindo problemas estruturais em quase todos os cômodos. Infiltrações nas paredes, instalações elétricas precárias, encanamento que protestava ruidosamente a cada uso. A pousada, assim como eu, precisava de uma reconstrução completa. Contratei Benê, um mestre de obras local, recomendado por Dona Zuleide, um homem de poucas palavras e muitas habilidades, que chegava sempre às 7 da manhã com seu chapéu de palha já desbotado pelo sol e uma garrafa térmica de café preto e forte. "O senhor vai ficar morando aqui durante a reforma?" perguntou ele no primeiro dia, enquanto avaliava o trabalho a ser feito. "Sim, vou ocupar um dos quartos dos fundos." Ele sacudiu a cabeça, cético. "Vai ser poeira e barulho o dia todo." "Não tem uma irmã, um amigo por aqui?" "Não conheço ninguém na ilha. E preciso acompanhar o trabalho de perto." Benê deu de ombros como quem diz, "Problema seu." E começou a desenhar um cronograma detalhado no verso de uma nota fiscal. Aprendi naquele momento que ele era muito mais que um simples pedreiro. Era um gerente de projetos nato que conhecia cada fornecedor, cada técnica construtiva, cada atalho burocrático da ilha. As obras começaram imediatamente. Durante as manhãs eu acompanhava o trabalho, aprendendo sobre vigas, colunas, impermeabilização, termos que nunca fizeram parte do meu vocabulário de contador. À tarde, cuidava da parte burocrática, transferência de alvarás, registro da nova empresa, contratos com fornecedores. À noite, exausto física e mentalmente, caía na cama improvisada no quarto dos fundos e dormia um sono sem sonhos, ou pelo menos sem pesadelos com Regina e Eduardo. Foram meses de trabalho intenso. O pátio central ganhou um deck de madeira ao redor da jaqueira. Os quartos foram totalmente reformados, com novas instalações hidráulicas, elétricas e acabamentos que respeitavam o estilo rústico original, mas traziam o conforto que os hóspedes modernos esperavam. A fachada, antes de um amarelo desbotado, ganhou um tom azul petróleo que contrastava com as janelas brancas de venezianas. À medida que a pousada se transformava, eu também mudava. O trabalho físico me devolveu o apetite e o sono perdidos nos meses de angústia. Meu corpo, antes moldado apenas por ocasionais partidas de tênis nos finais de semana, ganhou músculos e resistência. Minha pele, exposta ao sol da ilha, adquiriu um tom bronzeado permanente. Até mesmo meu guarda-roupa se adaptou. As camisas sociais e calças de sarja deram lugar a bermudas, camisetas e chinelos. Em março, com a alta temporada chegando ao fim, a reforma estava praticamente concluída. Contratei Juliana, uma jovem recém-formada em hotelaria, para gerenciar a pousada, e Marcelo, um chefe que trabalhara em São Paulo, para cuidar do café da manhã e de pequenas refeições que passamos a oferecer. Dona Zuleide continuou na limpeza, agora auxiliada por 2 moças locais, e também se autonomeou a contadora de histórias oficial, encantando os hóspedes com lendas da ilha e fofocas que atravessavam gerações. A transformação do Refúgio do Farol começou a atrair a atenção da pequena comunidade. Comerciantes locais passaram a recomendar a pousada. Visitantes regulares da ilha
demonstraram curiosidade sobre o novo proprietário e sua história. Foi em uma dessas conversas no mercado municipal que mencionei minha profissão anterior. Você é contador? Jorge, dono da quitanda que me fornecia frutas, pareceu surpreso. Rapaz, que sorte a minha. Tô precisando de alguém que entenda de impostos. O homem que fazia minha declaração se mudou para o continente. Assim, quase sem perceber, comecei a ajudar pequenos comerciantes locais com sua contabilidade. Não cobrava pelo serviço, trocava por produtos, refeições, ou simplesmente pelo prazer de me sentir útil em uma comunidade que me acolheu sem fazer perguntas sobre meu passado. Foi Juliana quem sugeriu oficializar esse trabalho. Por que não abre um pequeno escritório de contabilidade aqui mesmo, na sala ao lado da recepção? Tem espaço sobrando e claramente existe demanda. A ideia me pegou desprevenido. Havia deixado o Ribeirão justamente para escapar daquela vida, daquela rotina, daquelas lembranças. Mas a contabilidade em Ilhabela tinha um sabor diferente. Era mais pessoal, mais artesanal, como tudo na ilha. Vou pensar no assunto, respondi, embora já soubesse que a semente havia sido plantada. Em abril, no primeiro final de semana verdadeiramente tranquilo desde minha chegada, finalmente tive tempo para visitar a praia, onde, anos atrás, Regina e eu passamos nossa lua de mel. Era uma pequena enseada a cerca de 5 quilômetros da pousada, acessível por uma trilha que cortava um trecho de mata atlântica preservada. O caminho era mais íngreme do que lembrava, ou talvez fosse apenas o peso das memórias, tornando cada passo mais difícil. Quando finalmente cheguei à praia, fiquei surpreso ao encontrá-la quase exatamente como recordava. A mesma areia clara, as mesmas pedras no canto direito, o mesmo mar em tons de azul que pareciam impossíveis, cinematográficos demais para serem reais. Sentei-me na areia e fechei os olhos, deixando o sol de outono aquecer meu rosto. As lembranças vieram inevitáveis. Regina correndo para o mar, rindo quando uma onda mais forte a derrubou. Nós dois compartilhando uma garrafa de vinho barato enquanto o sol se punha. Nossos corpos entrelaçados sob as estrelas, quando a praia ficava deserta após o pôr do sol. Mas algo havia mudado. As memórias ainda estavam lá, mas a dor que as acompanhava tinha se transformado em algo mais suave, mais distante, como uma antiga cicatriz que ainda marca a pele, mas já não dói ao toque. Voltei caminhando lentamente pela trilha, colhendo pequenas conchas e pedras coloridas que encontrava pelo caminho. Na pousada, Juliana me informou que tínhamos hóspedes novos, uma família de São Carlos que havia feito reserva de última hora. São Carlos? Repeti sentindo uma estranha coincidência naquele nome. Era a cidade onde nasci, onde cresci com Amanda, de onde saí para estudar em Ribeirão Preto e nunca mais voltei. Enquanto ajudava Juliana a preparar os quartos, ouvi vozes familiares no pátio. Ao sair para receber os novos hóspedes, deparei-me com Amanda, Cláudio e as crianças, todos sorrindo como se tivessem acabado de pregar a melhor peça do mundo. Surpresa! Gritaram Miguel e Júlia em uníssono, correndo para me abraçar. Amanda me abraçou em seguida, apertado, como se quisesse ter certeza de que eu estava realmente ali, inteiro, vivo. Você nunca mais ligou, seu ingrato. Tive que vir pessoalmente checar se não tinha virado comida de tubarão. Rimos, e percebi que havia lágrimas nos olhos dela, e nos meus também. Só então notei que havia mais alguém no grupo. Uma mulher alta de cabelos cacheados presos num coque frouxo observava a cena com um sorriso tímido. Ricardo, essa é Luísa, apresentou Cláudio. Minha prima que finalmente voltou de seu doutorado na Espanha. Luísa estendeu a mão, revelando um aperto firme e decidido que combinava com seu olhar direto. Amanda fala tanto de você que é como se já nos conhecêssemos há anos. Algo nela, talvez a franqueza do olhar, talvez o sorriso que não tentava agradar ou seduzir, me deixou momentaneamente sem palavras. Juliana veio em meu socorro, conduzindo todos aos seus quartos enquanto eu ainda processava aquela chegada inesperada. Os dias que se seguiram foram os mais leves que vivi em meses. Mostrei a ilha para minha família e Luísa, como se eu fosse um nativo, e não um recém-chegado. Levei-os a praias escondidas que Benê havia me ensinado a encontrar, a restaurantes de pescadores onde a comida era simples mas inesquecível, a mirantes onde a vista da ilha parecia a saída de um cartão postal,
Nas noites, sentávamos todos no deck sob a jaqueira, bebendo cerveja enquanto as crianças tentavam capturar vagalumes em potes de vidro. Contávamos histórias, relembrávamos momentos da infância, e eu me sentia cada vez mais reconectado com uma parte de mim que havia esquecido existir. Aquela anterior à Regina, anterior à dor, anterior à vingança. Em uma dessas noites, quando as crianças já tinham ido dormir e Cláudio e Amanda discretamente se retiraram com desculpas pouco convincentes, fiquei sozinho com Luísa. O silêncio entre nós não era desconfortável, mas estava carregado de possibilidades não ditas. Amanda me contou sobre sua ex-mulher. Ela disse finalmente, olhando para as estrelas em vez de para mim. Não os detalhes, apenas o suficiente para eu entender por que às vezes você parece tão cauteloso. Senti meu corpo enrijecer. Era a primeira vez em meses que alguém mencionava Regina tão diretamente. Não é um assunto que gosto de discutir. Claro, desculpe. Ela tomou um gole de cerveja. Só queria que soubesse que entendo. Entende? Sim. Seu olhar finalmente encontrou o meu. Meu noivo na Espanha. 3 anos juntos. Planos de casamento, a vida toda pela frente. Até que descobri que ele tinha outra família. Esposa, 2 filhas pequenas. Eu era a outra sem nem saber. A revelação me pegou desprevenido. E o que você fez? No começo, pensei em destruí-lo. Tinha provas, poderia ter exposto tudo para a esposa, para a universidade onde ele era respeitado como um homem de família. Ela sorriu, um sorriso triste, mas sem amargura. Mas percebi que isso não mudaria nada. Não apagaria os 3 anos que dediquei a uma mentira, nem me devolveria o tempo perdido. Então você simplesmente seguiu em frente? Não existe simplesmente nesses casos, Ricardo. Ela balançou a cabeça. Foi um processo longo, doloroso. Mas sim, eventualmente segui em frente. Terminei meu doutorado, voltei para o Brasil, estou prestes a começar como professora na Federal de São Carlos. Ficamos em silêncio novamente. Mas agora era um silêncio diferente. Como se uma porta tivesse sido entreaberta entre nós. Não me arrependo da forma como expus Regina e Eduardo, disse finalmente. Eles mereciam aquele momento de vergonha pública depois de meses me fazendo de idiota. Provavelmente mereciam. Concordou Luísa. A questão é, a vingança te trouxe paz? Pensei por alguns segundos antes de responder honestamente. No momento trouxe satisfação. Depois, um vazio enorme. E agora, não sei dizer. Talvez tenha sido um passo necessário para chegar até aqui. Até esta versão de mim que está começando a se sentir inteira novamente. E quem é essa versão de você? A pergunta pairou no ar noturno, entre o som das ondas ao longe e o canto dos grilos. Ainda estou descobrindo. Mas sei que ele gosta de construir coisas em vez de apenas contar números. Sabe apreciar um pôr do sol sem pensar em quanto tempo está perdendo. E está aprendendo a confiar novamente, mesmo sabendo que pode se machucar. O sorriso de Luísa iluminou a noite mais que as estrelas acima de nós. Parece alguém que eu gostaria de conhecer melhor. Na manhã do dia seguinte, recebi um e-mail de Camila, minha advogada. O divórcio havia sido oficialmente finalizado. Regina e eu não éramos mais marido e mulher aos olhos da lei. A notícia que meses antes teria me devastado ou pelo menos afetado profundamente, agora parecia apenas uma formalidade burocrática. O encerramento oficial de um capítulo que já havia terminado em meu coração. Mostrei o e-mail para Amanda enquanto tomávamos café na varanda, observando o mar ao longe. Como se sente? Perguntou ela, segurando minha mão. Livre, respondi, percebendo que era verdade. Como se finalmente pudesse respirar fundo sem sentir aquela dor no peito. Você sabe que ela tentou nos contactar antes de virmos para cá, não é, Regina? Olhei para minha irmã surpreso. Não sabia. Ela queria seu novo endereço. Disse que tinha algo importante para te entregar pessoalmente. Amanda fez uma careta. Eu disse que se fosse realmente importante, ela poderia enviar pelos advogados. E ela enviou? Não que eu saiba. Amanda deu de ombros. Talvez fosse apenas uma desculpa para te ver novamente. Pensei no assunto por um momento, mas curiosamente não senti a agitação interior que o nome de Regina costumava provocar. Era como se ela tivesse se tornado um personagem de um livro que li há muito tempo.
Ainda podia me lembrar da história, mas não sentia mais a conexão emocional com ela. Naquela tarde, enquanto Amanda e Cláudio levavam as crianças para um passeio de barco, Luísa e eu caminhamos pela praia deserta. Nossos dedos ocasionalmente se tocavam, como adolescentes testando as águas de uma primeira atração. Você vai voltar a São Carlos com minha irmã? Perguntei, tentando soar casual. Não sei. Ela parou, olhando para o mar. Tenho 2 semanas antes das aulas começarem. Estava pensando em conhecer melhor a ilha e seu proprietário de pousada favorito. Sorri, sentindo um calor que não vinha do sol de outono se espalhar pelo meu peito. Ele ficaria honrado em ser seu guia. No último dia da visita de minha família, organizei um jantar especial no pátio da pousada. Marcelo preparou frutos do mar frescos, Juliana decorou a mesa com flores tropicais e até Dona Zuleide vestiu sua roupa de domingo para a ocasião. Enquanto as crianças corriam pelo pátio perseguindo vagalumes, os adultos conversavam animadamente sob as estrelas. Em determinado momento, Amanda se aproximou com uma pequena caixa. Encontrei isso nas minhas coisas quando estava arrumando as malas. Achei que você gostaria de ter de volta. Dentro da caixa, um relógio antigo, o Omega, que pertenceu ao nosso pai e que ele me deu quando entrei na faculdade. Eu o havia deixado na casa dela anos atrás depois de uma discussão com Regina, que achava o relógio cafona, e insistia que eu usasse o Rolex que ela me dera de presente. Esse relógio, disse Luísa admirando a peça, tem uma história. Sim, concordei, sentindo o peso reconfortante do objeto em minhas mãos. Uma longa história que ainda está sendo escrita. Ao colocar o relógio no pulso, percebi que sua batida constante, resiliente, era como meu próprio coração. Danificado, sim, mas ainda funcionando, ainda marcando o tempo de uma vida que, apesar de todas as traições e perdas, valia a pena ser vivida em sua plenitude. Naquela noite, ao me despedir de minha família no portão da pousada, senti uma certeza tranquila se instalar em meu peito. A vingança não havia me curado. Nada tão simples poderia fazê-lo. Mas a jornada que começou naquela noite escura em Ribeirão Preto, quando encontrei as mensagens no celular de Regina, me levou por um caminho inesperado de autodescoberta. Observei o carro de Cláudio se afastar na estrada de paralelepípedos, levando minha irmã e meus sobrinhos de volta para o continente. Luísa permaneceu ao meu lado, seu ombro tocando levemente o meu. Eles vão voltar em breve, disse ela, como se lesse meus pensamentos. Eu sei. E desta vez não deixarei tanto tempo passar. Caminhamos juntos de volta à pousada, onde a jaqueira centenária estendia seus galhos como braços acolhedores sobre o pátio. Em algum lugar do continente, Regina seguia sua vida, talvez ainda carregando o peso de suas escolhas, talvez já tendo encontrado seu próprio caminho de redenção. Eu já não me importava em saber. Minha vingança, afinal, não foi o momento de exposição pública na festa de Eduardo e Mariana. Foi cada dia depois disso, cada respiração livre, cada sorriso genuíno, cada nova possibilidade abraçada. Foi a reconstrução paciente de uma vida que, embora diferente da que planejei, prometia ser mais autêntica e plena do que jamais imaginei.